Livro, Uma Dose Mortal. Autora, Agatha Christie. Capítulo 5. Japp saiu do inquérito satisfeito. Bom trabalho, hein? Perguntou. Sensacional, não? Foi? Poirot limitou-se a acenar com a cabeça. Foi você quem descobriu o negócio, continuou Japp. Mas, para dizer a verdade, eu não estava satisfeito com aquele cadáver. Afinal, não se esfacela um rosto e um crânio à toa. Foi um trabalho desagradável, complicado, mas estava patente que deveria haver algo mais atrás de tudo isso, isto é, confundir a identidade da vítima. Uma coisa, devo confessar, não teria chegado tão cedo à verdade, se não tivesse tido a sua ajuda. Mesmo assim, meu amigo, as duas mulheres, fundamentalmente eram muito parecidas, disse Poirot. É verdade que a senhora Chapman era uma mulher elegante e a senhorita Sansbury, em questão de roupas, é o que se poderia gentilmente chamar de uma excêntrica. Porém, basicamente, os dados eram os mesmos. As duas tinham 40 e poucos anos. Eram da mesma altura, do mesmo peso, e tingiam o cabelo de louro. Tem razão, só nos enganamos com um dado, não. Imaginamos que Mabel Sansbury fosse uma impostora. E quem lhe disse que ela é uma impostora? Temos todos os fatos sobre seu passado. Nós não sabíamos que ela seria capaz de cometer um assassinato. A senhora Chapman não matou Mabel. O que aconteceu foi exatamente o inverso. Hercule Poirot sacudiu a cabeça. Para ele era difícil admitir que a senhorita Sansbury fosse uma assassina. Em seus ouvidos, porém, ecoaram as palavras de Barnes. Investigue bem. As pessoas respeitáveis, e Mabel Sansbury era o que se podia pedir de mais respeitável. Vou até o fim desta história, disse Japp. Esta mulher não vai ganhar a partida. Japp telefonou para Poirot no dia seguinte. Sua voz soou estranha. Poirot, quer ouvir uma novidade? Caput, meu caro, caput, pardon? Inquiriu Poirot, pensando talvez que não tivesse entendido bem, por algum defeito do telefone. Não, compreendo. Acabou tudo, meu caro. Encerrado o assunto. Espero que você esteja bem sentado para ouvir o que tenho a lhe dizer. A voz de Japp revelava amargura. O que houve? Querem encerrar o caso. Nada de gritaria nem de publicidade. Mas eu não entendo, disse Poirot. Ouça, não posso citar nomes pelo telefone. Lembra-se do inquérito? Sim. O da nossa procura pela missionária? Sim. Não querem que continuemos. Silêncio absoluto foi a ordem que recebi. De quem? Do Ministério do Exterior. E ora, vejam só. São coisas que acontecem, disse Japp. Por que será que eles estão sendo tão lenientes com a nossa desaparecida? Eles não estão preocupados com ela. Não querem publicidade sobre o caso. Se ela for processada, pode começar a aparecer muita história sobre aquela fulana que morreu, e aí o marido vai ter que aparecer, e percebe? Sim, sim. Acho que ele está no estrangeiro numa missão, e eles não querem atrapalhar o sujeito. Ah, que você disse? Nada do que eu gostaria de poder dizer, mon ami. A entendo perfeitamente. É de enfurecer. Imagine deixar aquela mulher escapar. Só de pensar fico verde de raiva. Mas ela não vai escapar. Você ainda não percebeu, Poirot, que eles nos amarraram. As mãos? Pode ser que eles tenham amarrado as suas, mas as minhas não. O formidável. Quer dizer que você vai em frente? Até a morte. Contanto que não seja a sua. Se este negócio continuar na proporção que está indo, vamos acabar recebendo um escorpião pelo correio. Ao desligar, Poirot se perguntou por que teria empregado uma expressão tão melodramática como até a morte. Vremente que absurdo. À noite chegou uma carta datilografada. Caro Sr. Poirot, ficaria muito grato se o senhor me procurasse amanhã. Tenho um negócio a lhe propor. A melhor hora para me encontrar seria ao 12:30 em minha casa. Caso não seja possível, peço o favor de telefonar e marcar outra hora com minha secretária. Contando com sua presença, subscrevo-me atenciosamente. Alistair Blunt. Poirot releu a carta com atenção. O telefone tocou. Hercule às vezes fantasiava que pelo toque do telefone, saberia que tipo de recado iria receber. Desta vez teve certeza de que o chamado era importante, não devia ser engano nem um telefonema de um amigo. Alô? Qual é o número, por favor? Perguntou uma voz estranha. Whitehall, 7272. Fez-se uma pausa. Senhor Poirot? Perguntou uma mulher. Sim. Senhor Hercule Poirot? Sim. Senhor Poirot, o senhor já recebeu, ou vai receber, uma carta. Quem está falando? Não precisa saber. Muito bem, madame.
Recebi pelo correio 8 cartas e 3 avisos de débito. Então o senhor sabe a que carta me refira. Seria aconselhável que o senhor recusasse o convite que lhe fizeram. Creio, madame, que este é um assunto que só a mim interessa. Estou lhe avisando. Senhor Poirot, prosseguiu a voz num tom glacial, sua interferência não será mais tolerada. Não se meta mais nesta história. E se eu me meter, teremos que tomar providências para afastá-lo. É uma ameaça, madame. Estamos pedindo que o senhor seja razoável para seu próprio bem. A senhora é muito bondosa. O senhor não pode alterar o curso dos acontecimentos, nem mudar o que já foi planejado. Portanto, não meta o nariz onde não é chamado. Entendeu? Perfeitamente, mas discordo num ponto. A morte do Dr. Morley é um assunto dentro da minha alçada. A morte de Morley foi um acidente, disse a mulher, rispidamente. E ele interferiu nos nossos planos. Dr. Morley era um ser humano, minha senhora, que morreu antes da hora. Uma pessoa sem a menor importância na ordem das coisas. Poirot assumiu um tom de voz ameaçadora. Nisto a senhora está redondamente enganada. A culpa foi dele, recusou-se a colaborar. Como eu também me recuso. O senhor então é um idiota. Ouviu-se o clique de desligar. Alô? Insistiu Poirot. Haviam realmente desligado. Hercule não pensou em pedir à polícia que descobrisse a proveniência do telefonema. Tinha certeza de que a mulher havia usado um telefone público. O que intrigou foi o fato de achar a voz da mulher de certa forma familiar. Vasculhou nos recônditos da memória para lembrar de quem seria a voz. Seria da senhorita Saisburseale? Lembrou-se de que a voz de Mabel era aguda, que seu sotaque era bastante carregado e pedante e que sua dicção era clara demais. A voz que acabará de ouvir não era assim, mas podia ser que a senhorita Saisburseale estivesse usando um disfarce. Ela já tinha sido atriz, portanto saberia mudar a voz, caso fosse necessário. O estranho era que o timbre era semelhante. Poirot não descansou depois que aventou esta possibilidade. Concluiu que a voz era de outra pessoa que ele não conhecia bem, mas tinha certeza de ter ouvido, uma ou duas vezes nos últimos tempos. Por que, continuou raciocinando Poirot, se dar ao trabalho de lhe telefonar com ameaças? Será que estas pessoas achavam realmente que iriam impedi-lo de prosseguir nas investigações? Se pensavam assim, eram muito inexperientes no tocante à personalidade de Poirot. Os cabeçalhos matutinos ingleses traziam notícias sensacionais, uma tentativa de assassinar o primeiro-ministro, quando este saía com um amigo da sua residência oficial à rua Downing N. Graus 10. Felizmente a bala tinha se desviado e não houve vítimas. O agressor, um indiano, tinha sido capturado pela polícia. Ao ler a notícia, Poirot resolveu ir a Scotland Yard procurar Japp, que o recebeu alegremente. Ora, as novidades o trouxeram de volta. Algum jornal disse quem era o amigo que acompanhava o primeiro-ministro. Não, quem era? É Alistair Blunt. É mesmo? Tem mais, prosseguiu Japp. Acreditamos que a bala foi dirigida a Blunt e não ao primeiro-ministro, a não ser que o indiano seja o pior atirador do mundo. Quem é esse indiano? Um estudante louco. Foi influenciado por alguém. Nos deu um certo trabalho apanhá-lo. Você sabe, sempre há um certo número de pessoas em frente da casa do primeiro-ministro. Quando se ouviu o tiro, um americano agarrou um homenzinho barbado e começou a gritar pela polícia. Enquanto isso, o indiano ia de mansinho se esgueirando e tentando naturalmente escapar. Mas nosso pessoal estava de olhos bem abertos. Quem era esse americano? Perguntou Poirot intrigado. Um jovem chamado Hikes. Por quê? Howard Hikes, hóspede do Palace Auburn no Borborino, interveio. Poirot rapidamente. E ora, é mesmo? Bem que eu achei que já tinha escutado este nome. É o cliente que não se consultou com Haley na manhã da morte de Morley. Fez-se uma pausa. Voltamos à velha história. Engraçado como as peças começam a se encaixar. Você continua com suas estranhas suspeitas, Poirot? Sim, ainda continuo com minhas estranhas suspeitas, respondeu Poirot seriamente. Quando Poirot chegou à casa de Alistair Blunt, foi recebido por um eficiente secretário. Tratava-se de um jovem alto e extremamente educado. Sinto muito, Sr. Poirot, desculpou-se o secretário. O Sr. Blunt foi chamado às pressas pelo primeiro-ministro por causa do atentado de ontem. Telefonei para o senhor, mas, infelizmente, não o encontrei mais em casa. O secretário sorriu. O Sr. Blunt, continuou, encarregou-me de convidá-lo para passar com ele o fim de semana na sua casa em Kent.
Caso o senhor possa aceitar o convite, nosso chofer passará amanhã à noite para apanhá-lo. Poirot pareceu hesitar. O senhor Blunt, insinuou o secretário persuasivamente. Gostaria muito que o senhor pudesse aceitar o convite. Hercule Poirot inclinou a cabeça num gesto de submissão. Obrigado, aceito. Que ótimo. O senhor Blunt vai ficar muito satisfeito. A que horas? O senhor deseja que o chofer o apanhe, às 5:30 da tarde. Oh, bom dia, senhora Oliveira. A mãe de Jane Oliveira acabará de entrar. Vestia um modelo francês e exibia um novo penteado. Senhor Selby, o senhor Blunt disse algo sobre as cadeiras do jardim. Eu ia falar com ele sobre isso, ontem à noite, porque sabia que íamos passar o fim de semana fora. A senhora Oliveira pareceu, por fim, perceber a presença de Poirot. O senhor já conhece a senhora Oliveira? Já tive o prazer, respondeu Poirot com um cumprimento de cabeça. Ah, sim, como está? Perguntou a senhora Oliveira com um ar distante. Sei, senhor Selby, que Alistair é um homem muito ocupado e que estes detalhes domésticos não têm a menor importância para ele. Não se preocupe, senhora Oliveira, já telefonei para uma firma de mudanças sobre as cadeiras. Que alívio! Tirou um peso da minha cabeça. Diga-me uma coisa. Senhor Selby, a senhora Oliveira cacarrejava sem parar, dirigindo-se para a porta. Poirot tinha a impressão de ver, na sua frente, uma enorme galinha. Espero que o senhor tenha conseguido que não haja estranhos para atrapalhar nosso fim de semana. O senhor Selby pigarreou discretamente. O senhor Poirot vai passar o fim de semana conosco, explicou o secretário. A senhora Oliveira voltou-se e encarou Poirot quase com nojo. É mesmo? Perguntou. O senhor Blunt teve a gentileza de me convidar. E ora vejam só. Quem é que entende Alistair? O senhor. Desculpe, mas o senhor Blunt me disse que gostaria de passar o fim de semana em família. O senhor Blunt faz absoluta questão de que o senhor Poirot nos acompanhe, interveio o secretário, enérgico. É mesmo? Não foi o que ele me disse. A porta abriu-se. Jane entrou. Como é, mamãe? A senhora vem ou não vem? Nosso almoço está marcado para 1:30. Já estou indo, Jane. Não seja tão impaciente. Detesto chegar atrasada. Bom dia, senhor Poirot. Ao ver Poirot, Jane mudou de atitude, sua petulância desapareceu como que por encanto. O senhor Poirot vai passar o fim de semana conosco, anunciou a senhora Oliveira. Que ótimo! Exclamou Jane, dando passagem à sua mãe. Senhor Poirot? Jane chamou-o num tom tão urgente que Poirot encaminhou-se para ela. O porquê o senhor vai passar o fim de semana em Kent? Poirot encolheu os ombros. E foi uma sugestão do seu tio, respondeu. Mas ele não sabe, não pode saber. Quando foi que ele o convidou? Ora, não tem importância. Jane. Era a senhora Oliveira, chamando a filha da porta da rua. Não venha conosco, murmurou Jane num tom angustiado. Por favor, não venha. Jane saiu correndo, antes da porta da rua se fechar. Poirot ouviu mãe e filha discutindo. Não tolerarei suas malcriações, Jane. Vou tomar providências para... A porta de entrada bateu. Então, um pouco antes das 6 da tarde, senhor Poirot? Perguntou o secretário. Poirot concordou mecanicamente. Ficou parado na sala, como um homem que acaba de ver uma fantasma. A única diferença, porém, era que o choque que sofrerá fora auditivo e não visual. A voz da senhora Oliveira, ralhando com a filha, lembrava a voz do telefonema anônimo. Poirot saiu da casa de Blunt e caminhou pelas ruas. A senhora Oliveira? Impossível. Não poderia ter sido ela. Uma mulher de sociedade vazia, egoísta, mandona, uma galinha gorda. C'est ridicule. Poirot concluiu que seus ouvidos lhe haviam pregado uma peça, mas em todo caso, era melhor ficar atento à senhora Oliveira. O Rolls-Royce de Alistair Blunt apareceu pontualmente às 5:30 para apanhar Hercule Poirot. Os únicos ocupantes do carro eram Alistair e seu secretário, a senhora Oliveira e Jane. Tinham seguido em outro carro. A viagem transcorreu normal. Blunt falou sobre jardinagem e horticultura. Poirot felicitou-o por ter escapado à morte. Ora, não creio que o sujeito estivesse querendo me matar. Era um desses estudantes radicais. De qualquer maneira, em primeiro lugar, ele precisava fazer um curso de tiro ao alvo. Esse pessoal acha que se o primeiro-ministro morrer, vai mudar o curso da história. No fundo, me dão pena. Já houve outras tentativas de assassiná-lo, Sr. Blunt? Pode parecer muito melodramático, respondeu Blunt, sorrindo. Há pouco tempo recebi uma bomba pelo correio, mas
Era uma engenhoca muito mal feita. Acho graça nestes sujeitos, que querem dominar o mundo e nem sabem construir uma bomba que funcione. Blunt sacudiu a cabeça. É sempre a mesma história, idealistas cabeludos sem nenhuma noção prática. Eu, por exemplo, não sou muito inteligente, nunca fui, mas sei ler, escrever e fazer contas. O senhor entende o que quero dizer com isto? Creio que sim, respondeu Poirot. Se leio algo escrito em inglês, posso entender seu significado. Não estou me referindo a fórmulas absurdas nem filosóficas e sim à linguagem cotidiana. O senhor acredita que nem isso a maioria das pessoas é capaz de fazer? Se quero escrever algo, posso escrever o que desejo, mas já descobri que a maior parte das pessoas não consegue fazer isto. Disse ao senhor que sei fazer contas, eis a prova. Se a tem 8 bananas e Bele tira 10, com quantas bananas a vai ficar? É o tipo do problema que a maioria das pessoas pensa saber responder. Não admitem que, em primeiro lugar, B não tem de onde tirar as bananas e, em segundo lugar, que a resposta não pode ser mais bananas. Preferem responder o problema com sofismas? Exatamente, e os políticos fazem o mesmo. Eu sempre preferi o senso comum. Em última análise, é a ele que a gente recorre. Blunt deu um pequeno sorriso. Não devemos falar de assuntos sérios. É um péssimo hábito. Além do mais, gosto de esquecer os negócios quando saio de Londres. No fundo, quero ouvir suas histórias, Sr. Poirot. Leio muito novelas policiais. Diga-me, o senhor acha que elas têm um fundo de verdade? A conversa passou para os casos mais espetaculares de Hercule Poirot. Alistair Blunt ouviu tudo atentamente como se fosse um estudante diante de um mestre adorado. Esta agradável atmosfera de camaradagem conseguiu neutralizar a fria recepção que a senhora Oliveira havia preparado para Poirot. Ela o ignorava, sempre que possível, dirigindo-se somente ao dono da casa ou ao Sr. Selby. A casa era bonita, não muito grande e mobiliada com um mesmo bom gosto que Poirot havia notado na mansão de Blunt, em Londres. Tudo muito caro, mas bastante simples. Era como se a imensa fortuna do dono da casa estivesse concentrada na aparente simplicidade dos móveis. A comida era excelente, tipicamente inglesa, e os vinhos servidos durante as refeições eram degustados por Poirot com imenso prazer. O jantar consistiu de uma sopa de legumes, peixe assado, filé de carneiro, acompanhado de ervilhas, como sobremesa morangos com creme. Poirot apreciou tanto estes confortos materiais que esqueceu a constante frieza da senhora Oliveira e a rude agressividade da filha, que por alguma razão passará a tratá-lo com franca hostilidade. Ao fim do jantar, Poirot perguntou-se vagamente o porquê da atitude de Jane. Ele não janta conosco hoje? Perguntou Blunt. Os lábios da senhora Oliveira formaram uma linha dura. Nossa querida Ellen esteve trabalhando no jardim o dia inteiro. Sugeri que seria melhor para ela jantar no quarto e descansar. Ela concordou. Compreendo, disse Blunt, um pouco surpreso. Pensei que nos fins de semana ela pudesse aproveitar para jantar conosco. No fundo, Ellen é uma camponesa, gosta de dormir cedo, sentenciou a senhora Oliveira com desdém. Depois do jantar, Blunt e o secretário retiraram-se por uns minutos. Poirot passou para a sala de visitas. Ao entrar, ouviu Jane aconselhando a mãe. A tio Alistair não gostou dos seus comentários sobre Ellen. Montresor, mamãe. Que bobagem, respondeu a senhora Oliveira. Alistair é bom demais. Não tenho nada contra parentes pobres. Acho que deixar Ellen morar aqui de graça, naquela cabana, um gesto de humanidade. Agora, não é por isso que ele precisa convidá-la para jantar todos os fins de semana. Além do mais, ela é prima em segundo grau ou coisa parecida. Detesto gente que se impõe na vida dos outros. Ela até que é bem ativa, disse Jane. Veja as maravilhas que tem feito nos jardins. Não faz mais que a obrigação. Os escoceses são muito independentes e eu os respeito por isso. A senhora Oliveira acomodou-se no sofá, e sem perceber ainda a presença de Poirot, pediu à filha que lhe desse uma revista de decoração. Alistair Blunt entrou na sala. Quer me acompanhar até meu escritório, Sr. Poirot? O escritório de Alistair Blunt era uma sala, de pé direito, baixo, comprida, situada nos fundos da casa. As janelas davam para o jardim. Depois de oferecer cigarros ao convidado, Alistair acendeu um cachimbo. Existe uma série de coisas que não estão me agradando. Começou Blunt, indo direto ao assunto. Estou me referindo a esta senhorita Sainsbury Seale. Por razões políticas, perfeitamente.
Justificáveis, creio, as autoridades cessaram as investigações. Não sei, por outro lado, quem é Albert Chapman e o que está fazendo no momento, mas penso ser algo extremamente vital e importante sob o ponto de vista político e, portanto, não interessaria ao governo colocá-lo numa situação difícil. Não posso lhe informar mais detalhes, mas o primeiro-ministro me disse que não pode haver mais publicidade em torno deste caso, e que quanto mais cedo abafarmos esta história, melhor. Até aí tudo bem, Sr. Poirot. O ponto de vista governamental deve ser obedecido e a polícia está de mãos e pés atados. Alistair Blunt inclinou-se para a frente. Mas eu quero saber a verdade, Sr. Poirot, e o senhor é o homem indicado para isso, uma vez que não pertence a nenhuma entidade oficial. O que o senhor quer que eu faça? Quero que descubra esta mulher, viva ou morta. As sobrancelhas de Blunt arquearam-se. O acha possível que ela esteja morta? Hercule Poirot calou-se por uns instantes. Se quer minha opinião bastante pessoal, acho que ela está morta. O que o leva a acreditar nisso? Poirot sorriu. Talvez não faça sentido algum para o senhor, se eu lhe disser que cheguei a esta ideia por causa de um par de meias novas encontradas numa gaveta. Alistair Blunt limitou-se a olhar para Poirot fixamente. O senhor é um homem estranho, comentou. Sei que sou, concordou Poirot, ou melhor, sou metódico, organizado e lógico. Não gosto de distorcer a realidade para reforçar uma teoria que eu considero válida. Tenho pensado muito no assunto, disse Blunt. Sempre leva um certo tempo para chegar a uma conclusão. Esta história é estranhíssima. Para começar, o dentista que se suicida. Depois, essa senhora Chapman encontrada morta na própria casa, com o rosto esmigalhado. É horrível. Horrível. Não posso deixar de acreditar que atrás disso tudo exista alguma coisa de misterioso. Poirot concordou. Tenho certeza absoluta de que esta mulher nunca conheceu minha esposa, continuou Blunt. Usou esta conversa para aproximar-se de mim. Por quê? Não sei. Com que vantagem? Também não sei. Somente para conseguir uma pequena subscrição, que não era sequer no nome dela. Contudo, estou certo de que este encontro foi planejado. Tudo tão casual, tão na hora. Mas a pergunta continua. Por quê? Para quê? Realmente é difícil responder sua pergunta. O senhor não tem alguma ideia? Poirot levantou as mãos para o alto. Minhas teorias sobre o assunto são quase infantis. Talvez ela tivesse falado com o senhor com o propósito de indicá-lo a outra pessoa, o que também seria absurdo, uma vez que o senhor é um homem público. Seria mais simples chegar na porta do banco e apontá-lo ao interessado, dizendo: é este aí. Para que alguém precisaria me apontar? Peço que o senhor se lembre daquela manhã, no consultório do Dr. Morley. O dentista não lhe disse nada que lhe parecesse estranho? Não aconteceu nada de diferente que pudesse dar alguma pista? Alistair Blunt calou-se, fazendo um esforço de memória. Em seguida sacudiu a cabeça negativamente. Sinto muito, mas não consigo lembrar nada de estranho. Tem certeza de que o Dr. Morley não tocou no nome da senhorita Sainsbury? Tenho. Ou alguma palavra sobre a senhora Chapman? Também não. Não falamos sobre pessoas e sim sobre rosas, jardins, feriados e coisas semelhantes. Ninguém entrou no consultório enquanto o senhor estava sendo atendido? Deixe ver. Não, não creio. Numa outra ocasião, lembro-me de uma moça, acho até que era loura, mas desta última vez, ela nem estava presente. Ah, sim. Um dentista entrou, um colega de Morley. O que ele fez ou disse? Fez uma pergunta qualquer e saiu. Achei Morley um tanto brusco com ele, de maneira que a interrupção não durou mais que 1 minuto. O senhor não se lembra de qualquer outra coisa? Não. Tudo correu muito normalmente. Fez-se uma longa pausa. O senhor por acaso lembra-se de um jovem que estava na sala de espera com o senhor? Vagamente lembro-me que havia um rapaz meio irrequieto. Não me lembro de seu rosto. Se o visse hoje, o reconheceria. Mal olhei para ele, respondeu Blunt. E por quê? Pergunta. Quem era ele? Chama-se Howard Hikes. Poirot aguardou qualquer reação da parte de Blunt, mas este se manteve impassível. Eu o conheço? Já o encontrei por acaso? Não creio. E um amigo da sua sobrinha, Jane? Ah, um amigo de Jane. A senhora Oliveira, porém, não aprova esta amizade. O que não quer dizer nada, disse Blunt distraidamente. Creio mesmo que a razão pela qual a senhora Oliveira trouxe a filha para a Inglaterra foi para acabar com este romance. Então é este o tal rapaz? Perguntou Blunt. O senhor me pareceu mais interessado.
É um sujeito desagradável, metido com os grupos subversivos. Soube por sua sobrinha que ele marcou hora com um dentista aquela manhã, somente para poder encontrar com um senhor, para angariar minhas simpatias, crê o senhor? Bem, não sei. Acho que foi para que o senhor angariasse as dele. Que empáfia! Exclamou Blunt indignado. Parece que o senhor representa tudo que ele despreza, disse Poirot, tentando esconder um sorriso. A recíproca é verdadeira. É gente que passa o dia fazendo discursos em vez de arranjar emprego. O senhor me desculparia se eu lhe fizesse uma pergunta impertinente e extremamente pessoal? Absolutamente. Caso o senhor morra, quem são seus herdeiros? Blunt emudeceu. Por que quer saber? Perguntou em seguida. Rispidamente. Porque talvez seja relevante no caso. Bobagem. Pode ser, mas também pode não ser. Creio que o senhor está sendo ridiculamente melodramático, senhor Poirot. Ninguém tentou ainda me assassinar, ou coisa parecida. Uma bomba pelo correio, um atentado. Ora, qualquer pessoa envolvida, como eu, no mundo das finanças pode provocar o ódio de um fanático. E se não se tratar de um fanático? O que quer dizer com isso, senhor Poirot? Para falarmos claramente, quero saber quem lucraria com a sua morte. O Hospital St. Edward, o Hospital do Câncer e o Instituto dos Cegos. Também deixo uma quantia razoável para minha sobrinha, Júlia Oliveira, uma soma equivalente para Jane, sua filha, e para Helen Montresor, minha prima, em segundo grau. Esta minha prima ficou na miséria e mora atualmente num chalé nesta propriedade. O que estou lhe contando, senhor Poirot, é extremamente confidencial. Claro, monsieur, claro. Agora, creio que o senhor não vai sugerir que Júlia ou Jane ou minha prima Helen queiram me matar por causa de dinheiro. Eu não sugiro nada. A irritação e o sarcasmo de Blunt desanuviaram-se. O senhor vai aceitar o outro trabalho? Descobrir a senhorita Sainsbury? Vou. Muito bem, disse Blunt alegremente. Ao sair do escritório de Alistair Blunt, Poirot tropeçou numa pessoa. Desculpe. Era Jane Oliveira. Sabe o que penso do senhor? É bem, mademoiselle? A pergunta de Jane tinha um valor retórico, uma vez que ela mesma estava disposta a dar a resposta. Acho que o senhor é um espião, um mexeriqueiro. Intrigante. Eu lhe asseguro. Sei o que está querendo. Sei também das mentiras que anda contando. Por que não diz logo a verdade? Uma coisa posso lhe garantir, o senhor não vai descobrir nada ou viu nada. Por quê? Não há nada para descobrir. Ele está protegido, seguro, e ninguém vai tocar sequer nos preciosos fios dos seus cabelos. Meu tio não. Passa de um reacionário burro e sem visão. Jane parou uns instantes para tomar fôlego. Odeio o senhor, continuou num tom venenoso seu detetive burguês. Jane deu meia volta e desapareceu. Poirot ficou paralisado, com os olhos arregalados, acariciando os bigodes. Chamá-lo de burguês, pensou, era um termo exato em relação a ele, sua maneira de ser sempre fora e ainda era essencialmente burguesa. Agora, quando o termo era empregado, como o xingamento o tornava preocupado. Neste estado de espírito, Poirot entrou na sala de visitas. Senhora Oliveira jogava paciência, e ao ver Poirot entrar, levantou os olhos e o examinou como se estivesse vendo uma barata. Horripilante. A rainha vermelha come o valete preto, murmurou. Voltando às cartas. Arrepiado, Poirot retirou-se. Parece, pensou timidamente, que ninguém gosta de mim. Dirigiu-se ao jardim. A noite estava linda e o cheiro das gardênias invadia o ar. Poirot aspirou profundamente o perfume e seguiu por entre o roseiral. Ao virar por um canteiro, percebeu duas figuras no escuro. Rapidamente recuou e voltou para dentro da casa. Ao passar pela janela do escritório, viu Alistair ditando umas cartas ao seu secretário. Decididamente não encontrava lugar onde pudesse ficar em paz. Foi para o quarto e ficou remoendo os últimos acontecimentos. Tinha ou não se enganado com relação à voz ao telefone? Certamente a ideia era absurda. Lembrou-se das dramáticas revelações do Sr. Barnes e especulou sobre o misterioso desaparecimento de QX912, ou melhor, do Sr. Chapman. Lembrou-se, também no espasmo de irritação, do olhar ansioso da empregada da senhorita Morley. Sempre a mesma história. As pessoas não contavam tudo que sabiam. Geralmente coisas sem importância, é verdade, mas que podiam ajudar na solução de um mistério, e este era um caso que não podia estar mais confuso. O maior obstáculo para chegar a qualquer conclusão, ou mesmo a um raciocínio lógico, era o
Problema impossível e contraditório do desaparecimento da senhorita Saisburseale, e caso Hercule Poirot estivesse com a razão, então nada mais faria sentido. Será possível que eu esteja ficando velho? Se perguntou Poirot baixinho e ao mesmo tempo espantado com a ideia. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.